Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, e que nessa semana o Vasco garanta a sua classificação na Copa Sul-Americana, né? Porque amanhã tem jogo decisivo contra o Melgar em São Januário. É claro que a gente vai falar sobre isso. O Vasco precisa vencer para se classificar para a segunda fase, aliás, para a fase de playoffs, né, da Copa Sul-Americana. Porque só o primeiro classifica direto, o segundo pega um terceiro colocado vindo da Libertadores. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre mercado da bola, né, porque já tem jogador sendo especulado no Vasco para essa janela aí do meio do ano. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo e as informações estão aparecendo na sua tela também. A Mais Ágil resolve tudo para você sem burocracia, beleza? E o dinheiro cai na sua conta. Tamo junto, a Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus queridos, ontem tivemos os jogos de domingo, né, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 2 jogos para essa rodada se encerrar, para a rodada se completar. Teremos hoje Bragantino e Juventude, e um jogo que foi adiado, né, foi remarcado, a partida entre Botafogo e Ceará, que vai acontecer só no dia 4 de junho. Então, os jogos da 10ª rodada até o momento, da falta hoje, né, Bragantino e Juventude, depois Botafogo e Ceará, tivemos o Fluminense vencendo o Vasco no Maracanã por 2-1, o Mirassol vencendo o São Paulo por 2-0, o Galo e Corinthians empataram 0-0, o Grêmio venceu o Bahia por 1-0, o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 2-0, Sport e Inter empataram em 1-1, o Vitória foi derrotado pelo Santos por 1-0, o Fortaleza foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-0, e faltam esses 2 jogos, né, para encerrar a rodada, como eu disse. A classificação tá desse jeito, ó, o Vasco lá embaixo, lá descendo na tabela. O Palmeiras é o líder com 22 pontos, o Flamengo é o segundo, tem 21, o Cruzeiro é o terceiro colocado, tem 20, o Bragantino é o quarto, tem 17, o Fluminense em quinto tem 17, o Ceará em sexto tem 15, o Bahia em sétimo tem 15, o Corinthians em oitavo tem 14, o Mirassol em nono tem 14, o Atlético Mineiro em décimo também tem 14, o Botafogo tem 11, é o 12º, o Grêmio tem 12 pontos, aliás, o Botafogo tem, confundi aqui com os números, o Botafogo tem 12 pontos, é o 11º, o Grêmio tem 12 pontos, é o 12º, o São Paulo tem 12 pontos, é o 13º, o Internacional é o 14º, tem 11 pontos, o Vasco é o 15º, tem 10 pontos, Fortaleza é o 16º, tem 10 pontos, e na zona do rebaixamento já temos Vitória com 9, Santos com 8, Juventude com 8 e Sport Recife apenas 3 pontos. Se o Juventude vencer hoje, ultrapassa o Vasco, sai da zona, vai para 11 pontos e o Vasco termina a rodada ali em 16º com Fortaleza dentro da zona. Enfim, meus queridos, o Vasco se colocando aí numa situação complicada, né, do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, tem que começar a ganhar. Tem que começar a ganhar, senão a coisa vai ficar feia aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco já se colocando, infelizmente, como candidato, né, a rebaixamento. O treinador do Vasco, Fernando Diniz, falou sobre isso na entrevista coletiva, né? Ele foi perguntado ali sobre essa situação do Vasco ali na parte de baixo, e também sobre aquela declaração do Pedrinho, né, que disse que o Vasco tem aí um elenco top 8 do Brasil. E aí o jornalista até fala, cerca de 95% das pessoas não acreditam nessa declaração do Pedrinho. Mas
o técnico do Vasco, Fernando Diniz, disse que ele faz parte dos 5%, que acredita que o Vasco realmente tem um elenco top 8 e fala sobre esse momento do Vasco na tabela. Confira só. Não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não... Embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, sobre o jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Isso é uma coisa que vem de fora e você acreditar no crescimento humano das pessoas é a maneira, para mim, mais fácil de se ganhar. Se a gente consegue crescer, que agora tem a diversidade, a gente tem que apostar nas pessoas e crescer, o que está acontecendo. Ninguém vai passar a mão na cabeça e achar que perder é uma coisa minimamente normal, ainda mais do jeito que foi hoje. Então, lidar com o ser humano e se preocupar com o ser humano é isso. É saber agora cobrar, saber absorver o que aconteceu e saber se fortalecer e entregar vitórias para o torcedor. Eu acho que você fazendo isso, você está muito mais perto de ganhar. Tá aí. Esse foi o treinador do Vasco, Fernando Diniz. Virando a página agora, vamos falar sobre Copa Sul-Americana, porque o Vasco vai enfrentar a equipe do Melgar amanhã em São Januário, meus amigos. Vasco e Melgar em São Januário amanhã, jogo que vale a classificação do Vasco para os playoffs. Nesse momento, está aparecendo na sua tela a classificação do grupo G. O Lanús tem 11 pontos, já passou em primeiro. O Melgar é o segundo, tem 7. O Vasco é o terceiro, tem 5. E o Puerto Cabello tem 4 pontos, é o lanterna. Se o Vasco vencer o Melgar, o Vasco vai a 8 pontos. Com isso, ultrapassa o Melgar e termina em segundo. O Melgar precisa apenas de um empate, para se classificar. O Vasco se classifica vencendo. Virou praticamente um mata-mata esse jogo, Quem vencer está classificado. E o Melgar joga pelo empate. Então, Vasco e Melgar amanhã em São Januário, jogo que será às 19 horas, 7 horas da noite, e a transmissão é exclusiva do Paramount Plus. Paramount Plus transmite de forma exclusiva essa partida, mas você pode acompanhar a narração de Vascaíno para Vascaíno no canal Expresso 1923, que é o canal que eu faço parte, meu segundo canal aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva lá, Expresso 1923. Tamo junto? Meus queridos, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um jogador que surgiu aí no radar do Vasco. O Vasco já iniciou o planejamento para a próxima janela de transferências e começou a monitorar possíveis reforços para o elenco comandado por Fernando Diniz. A diretoria do Vasco trabalha em conjunto com o treinador para encontrar jogadores que se encaixem no estilo de jogo da equipe. E um dos nomes que agradam a comissão técnica do Vasco é o de Elinho, atacante de 25 anos que atualmente defende o Toluca, do México. Segundo a apuração do VDG Cast, o jogador foi aprovado por Fernando Diniz e o Vasco já realizou um primeiro contato para buscar informações sobre ele. Elinho foi revelado pelo São Paulo e tem passagens pelo futebol brasileiro e futebol mexicano. A possível negociação por empréstimo com opção de compra está sendo considerada ali pela direção do Vasco. Um fator que pode facilitar as conversas é o fato do Elinho ser representado por Juliano Bertolucci, o mesmo agente de Fernando Diniz. Essa ligação pode servir como um trunfo estratégico para avançar nas tratativas com o Toluca. Com foco em reforçar o elenco para a sequência da temporada, o Vasco vê o Elinho com uma peça que pode agregar velocidade, criatividade e versatilidade ao ataque. As conversas estão em estágio inicial, mas o nome é tratado ali com bastante carinho nos bastidores. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!